Olá, meus amigos, tenham todos uma boa noite. Aos nossos membros da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária do Reino de Deus. E estamos aqui nesse momento, passando a mensagem da Palavra de Deus para você, a mensagem de fé, mensagem de edificação e de purificação para a sua vida, para a sua alma, para a sua família e para todos aí. Nesse momento, estamos aqui, né, na função de profeta da Palavra de Deus, como bispo do culto da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estou aqui nesse momento na condição de evangelizador para passar a mensagem do Reino de Deus para você, né? Hoje, né, dia 30 de março, né, acabando o mês de março de 2025, hoje nós temos aqui a oração da unção, a oração do propósito. Nós vamos começar essa oração já, para começar aqui a nossa abertura da nossa reunião cristã, do nosso culto, em louvor ao Senhor, a Jeová Deus, a Yahweh, e a Cristo Jesus, o seu Filho amado, que reina sobre o reino de Deus, do Pai. Nesse momento, você que está aí, né, hoje a palavra devocional está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, né? 1 Pedro 3, versículo 7, é a palavra devocional hoje dos tesouros espirituais, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Beleza? Nesse momento, nós estamos aqui passando essa mensagem para você, essa mensagem de forma voluntária que nós fazemos esse culto. Esse culto é transmitido aqui na página da fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, e você pode nos acompanhar também além da fanpage do Facebook, a Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Nós temos também aí o Tempo Missionário, TV Missionária Tempo do Reino de Deus também, que é a nossa fanpage aí do Facebook. E também você poderá estar acompanhando a nossa página no YouTube, que é o TV Missionária Bispo Bruno Couto, onde você pode estar nos acompanhando nos nossos cultos, as nossas mensagens bíblicas, orações, nós mandamos para você, certo? Bom, você que tem aí o tablet, computador, smartphone, notebook, o iPhone, tablet, né, o iPad, notebook, computador, celular, né? Você poderá estar botando no seu navegador a biblioteca online da Torre de Vigia. E esse biblioteca online da Torre de Vigia é o texto diário do dia que você poderá estar acompanhando aí o nosso culto aqui, né? Isso é muito importante para que você possa estar acompanhando nossos cultos, né? E aqui a gente está colocando agora aqui também o nosso e-mail, que é o SOS Ajuda Espiritual com 2 L's, @gmail.com. SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. Onde você poderá estar mandando aí seu e-mail para estar falando do seu problema aí, né? E a gente está, consequentemente, te ajudando aí em sentido espiritual, né? Nesse momento, nós estamos aqui fazendo esse trabalho para você aqui, né? Pronto, agora está tudo certo aqui, né? A letra aqui com o texto do dia, né? Bárbara Cristina colocou aqui: Jeová Deus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê viverá eternamente. Amém? Amém. É isso mesmo, né? Então, nós estamos aqui hoje fazendo esse trabalho, né? É o trabalho de evangelização, o trabalho de pregar a palavra, né? Então, vamos botar aí o SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual com 2 L's, @gmail.com. Você poderá estar acompanhando aí, né, o nosso programa e mandando o seu e-mail, até nos comentários da nossa live aqui, você poderá estar aí
consequentemente, participando do nosso culto aqui. Você que está com problema no casamento, está com problema na família, né? Está com problema no irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, a esposa se esfriou com o marido com a esposa. Nós estamos aqui nesse momento para poder estar ajudando você em sentido espiritual, né? Está com problemas também de ritual de magia negra, está ouvindo vozes, coisa quebrando dentro de casa, ouvindo barulho, insônia, ansiedade. Com certeza alguém está trabalhando, fazendo um ritual de magia negra para com a sua vida. Alguém está trabalhando para destruir você, o seu casamento, a sua vida. E isso qualquer pessoa não está sujeita a passar por. Todo mundo está sujeito a passar por isso, por um ritual de magia negra. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se você está percebendo esses sintomas, o que é que a gente faz? Nós vamos colocar o seu nome na mesa de oração, né? E se você está com problema conjugal, com problema com filho envolvido com droga, más companhia, depressão, vamos estudar o seu caso e dentro do seu caso nós vamos, biblicamente, orientar você de forma dentro da palavra de Deus e vamos colocar seu nome na mesa de oração, ok? E nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho de ajudar você a se encontrar com o reino de Deus, com Cristo Jesus e Yeshua, né? Então, antes de nós lermos aqui a palavra devocional do dia, que está nas Escrituras Sagradas, nos tesouros espirituais, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vamos aqui nesse momento fazer aqui uma oração inicial para que a gente possa começar o nosso culto de forma abençoada, né? Vamos lá? Coloque sua mão. Vamos orar. Santo, Santo, Supremo Deus, soberano do universo, Senhor Jeová, Deus e Al, Todo-Poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas existentes. Por isso nós viemos aqui agradecer e pedir em oração mais um dia de vida e pedir por todas essas pessoas que estão assistindo nesse momento, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que o Senhor abençoe nossa noite e que amanhã seja um início de semana de paz e tranquilidade. E que por isso nós pedimos aqui, ó Pai, em nome daquele que derramou teu sangue para a nossa salvação e redenção, e aquele que remiu nossos pecados, nossa enfermidade, teu Filho Jesus Cristo, Yeshua, aquele que está à direita do teu trono, reinando sobre o teu reino. Nós pedimos aqui pelos pobres, viúvas, necessitados, mendigos de rua, as pessoas carentes, a você que está assistindo aí, Senhor, Senhora, filho, filha, criança, jovem, adulto, que essa palavra, essa oração, ela entre na sua casa, ela entre na sua família, que ela possa abençoar a sua vida e tirar todo espírito maligno, todo encosto, toda coisa ruim da sua casa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue e pelo poder do teu Filho amado Jesus Cristo. Toma posse dessa oração agora, toma posse dessa palavra agora, para que o Espírito Santo de Deus ela possa operar na sua vida e arrancar todo o karma, toda coisa ruim, todo espírito negativo da sua casa. Que o Senhor abençoe todos que estão assistindo nesse momento. Eu peço por aqueles que estão enfermos, estão acamados, aqueles que estão na cadeira de roda, aqueles que estão no amuleto, aqueles que estão nos leitos de UTI, nos hospitais, na fila da morte, esperando regulação, aqueles que nesse momento estão fazendo uma cirurgia, ó Pai, que o Senhor dê a cura, que o Senhor dê a sabedoria ao homem através da medicina, para que o Senhor possa curar e todas as doenças que existem nesse mundo. Que o Senhor deu sabedoria através do Espírito Santo, inteligência ao homem. E por isso, ó Pai, nós pedimos aqui em nome do nosso Senhor Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todo encosto, todo demônio que está atrás da porta, que está no meio do caminho, saia agora, saia encosto ruim, saia toda coisa ruim, pelo sangue e pelo poder de Yeshua, pelo sangue e pelo poder do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que é o teu Cordeiro, que está de branco, aquele que está sentado no trono do Pai agora, do reino de Deus. Nós pedimos aqui, ó Pai, por todos que estão enfermos,
aqueles que nesse momento estão sofrendo de depressão, aqueles que nesse momento estão sofrendo de depressão, que estão desempregados, que perderam o ente querido, aqueles que nesse momento estão passando por dificuldade financeira, estão passando fome, estão desempregados. Pedimos aqui pelos nossos irmãos em Cristo, na fé, estão passando por perseguições, passando por muita coisa ruim. E aquelas pessoas também que nesse momento, Pai, estão tentando até o suicídio nesse momento. Que o Senhor bata nessa porta agora. Faça com que essa pessoa não sofra esse suicídio agora. Livrai das mãos de Satanás e seus demônios, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor abençoe, que essa palavra ela entre na casa, ela entre nas famílias, abençoe a todos que estão aí. E pedimos até pelos nossos inimigos, aqueles que nos escarnecem, aqueles que gostam de denegrir a imagem das pessoas. Ó Pai Todo-Poderoso, eu peço aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que não temos mérito nenhum. E agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E por isso pedimos aqui, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse momento, eu orei por você, eu orei pela sua família, orei pela sua vida. Que Deus possa abençoar e te livrar de todo o mal. Esse é o nosso e-mail aí, sosajudaespiritual@gmail.com. Nós estamos aqui para isso. É para te ajudar você sair dessa lacuna, para te ajudar você sair dessa vida sedentária espiritual, dessa amarração espiritual que você está passando da sua vida, dessa vida de que tudo está ruim, nada você consegue fazer, que abra-se as portas e a janela do céu e que derrame o óleo da unção na sua vida. Tome posse dessa palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que desamarre, dilate todo nó, abra-se os caminhos, dilata todo nó e quebrai toda a corrente maligna sobre a tua vida, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Yeshua, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, que está reinando sobre o reino do Pai. E ao Jeová Deus. Então nós temos que aprender que só o reino de Deus é a salvação, é a cura, é a resposta, é o milagre, é a solução para os problemas. Então, nós não podemos, de hipótese nenhuma, escapar do que nós estamos falando aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe do momento que você está vivendo aí agora, né? Muitas vezes você não tem nem o que comer aí na sua geladeira, aumente um ovo e olhe lá, mas Deus ele está abençoando você. E eu te passo aqui a unção para você receber essa bênção de Deus. E onde tem um ou dois falando sobre o reino de Deus, ali está o Espírito Santo de Deus. Na sua vida você pode ter absoluta certeza. Agora nós vamos ler aqui agora nesse momento. Vamos ler aqui agora nesse momento o texto do dia, né? Hoje é 30 de março de 2025, né? No instante o tempo está passando, né? Estávamos em janeiro, agora já estamos em abril, mês 4, né? O instante passa, né? Então, o marido continue a morar com a sua esposa, segundo o conhecimento. Olha só. Hoje, o texto de 1 Pedro 3, versículo 7, fala sobre os maridos continuarem a amar vossas esposas, né? E a esposa continuar a amar os vossos maridos, né? Então, anote os textos aí, né? Os textos para consideração dessa palavra devocional de hoje. Está em Gênesis também, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 5 e 6. 1 Coríntios 11, 3.
1 Coríntios 13, 4 e 5, versículo 4 e 5. Gênesis 18, 6. E 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6. Os textos devocionais aqui que nós vamos ler um comentário do dia, né? Primeiramente, nós vamos ler aqui 1 Pedro 3,7, é o que diz aqui. Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa, segundo o conhecimento. Dá-lhe honra com um vaso. Deve-lhe honrar como um vaso frágil, mais frágil, feminino, visto que ela também é herdeira com você, do favor imerecido da vida, a fim de que suas orações não sejam impedidas. Então, da mesma maneira, como diz aqui, né? O 1 Pedro 3,7, ele diz aqui, da mesma maneira, você, marido, continuar a morar e amar com a sua esposa, né? Segundo o conhecimento que diz aqui, né? Então, dar-lhe honra como um vaso mais frágil. Honrar a sua esposa como um vaso mais frágil, né? Um feminino. Visto que ela também é herdeira com você e do favor imerecido da vida, a fim de que suas orações não sejam impedidas. Então, quando você honra a sua esposa, com certeza as bênçãos de Deus, ela abre o leque comum para você e para a sua família, né? Para que suas orações não sejam impedidas. Né? Importante que os maridos e as esposas aí estejam assistindo esse culto, que é muito importante. Aí o comentário do dia diz aqui: certa vez Sara estava muito estressada e desabafou tudo o que estava sentindo com Abraão. Ela até colocou a culpa nele pelo que estava acontecendo. E ela sabia, e ele sabia que Sara era uma esposa submetida e que ela apoiava Abraão, e escutou Sara e tentou resolver o problema. O que podemos aprender disso tudo? Marido, é verdade que você tem autoridade para tomar decisões na família. O seu chefe da casa, né? O seu homem da casa. Né? Mesmo assim, seria amoroso ouvir com atenção a opinião da esposa, né? Antes de você tomar uma decisão. Principalmente se a decisão for afetar a sua esposa. Né? Algo que, em certos assuntos, certas situações, que você, mesmo que você tome posição, você não pode também ir contra ou até mesmo forçá-la, a sua esposa, a não fazer aquilo que não está da vontade dela. Aí tem que chegar no consenso os dois, né? Então, em outra ocasião, alguns visitantes chegam de surpresa e Abraão convida-os para comer e pediu que Sara parasse o que estava fazendo e preparasse uma grande quantidade de pão. Sara apoiou a decisão de Abraão. Na mesma hora, o fez o que ele pediu. Esposa, vocês podem imitar a Sara apoiando as decisões dos seus maridos, né? Assim como vocês fortaleceram o seu casamento. É uma maneira de fortalecer o casamento de vocês. Né? Esse exemplo de Abraão e Sara é muito importante para os casais, as pessoas que têm marido, esposa, ou até mesmo aqueles que não são casados legalmente, mas que vivem com a pessoa, tem que agir da mesma forma e procurar casar-se na lei dos homens e na lei de Deus. E se a lei dos homens ela existe aqui na Terra, é porque Deus permitiu que elas existam. Né? Então, vamos ler aqui Gênesis 16, capítulo 16, versículos 5 e 6. Sarai, então disse a Abraão, né, que é Sara, o mal que estou sofrendo é culpa sua. Fui eu que coloquei a minha serva nos seus braços.
Mas quando ela percebeu que estava grávida, começou a me desprezar. E que Jeová Deus e Alvo seja o juiz entre nós dois. Portanto, Abraão disse a Sara: Veja, a sua serva está debaixo da sua autoridade. Faça que com ela achar melhor. E Sara começou a humilhá-la. Então Sara começou a humilhá-la. E Agar fugiu dela. Então, é importante que no passado a situação de Sara foi muito delicada, né? Por ela ter sido uma pessoa estéril, não podia ter filho. Então Abraão teve um filho com a sua serva, né? A sua doméstica de sua casa. Então Sara se sentiu humilhada porque não podia dar o filho naquele momento ao seu marido. Depois, com o passar dos anos, ela pediu tanto em oração e através do Espírito Santo, Deus conseguiu que as células dela, né, os óvulos se regenerassem, ela conseguiu dar um filho a Abraão. Muito, muito importante. Então vamos ver 1 Coríntios 11, versículo 3, que diz aqui: Mas quero que saiba que o cabeça de todo homem é o Cristo. Cristo é o cabeça da mulher. E é o homem o cabeça do Cristo é Deus. Está vendo aí como são as coisas? Esse texto de 1 Coríntios 11, 3 é o que fala sobre que Cristo é a noiva das congregações, né? E daí em diante aí vai lendo do 3 até lá embaixo, né? Aí vai dizendo aqui o quê? Mas quero que saiba que o cabeça de todo homem é o Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça do Cristo é Deus. Ou seja, quem é o cabeça do homem é Jesus Cristo. E o cabeça da mulher é o seu marido. E o cabeça de Cristo é o Criador maior, que é Jeová Deus e Alfa. É o Criador dos céus e da terra. E aí, agora vamos ler aqui 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 4 e depois o 5. Olha só. Olha só o que a palavra de 1 Coríntios 13, o 4, depois do 5, ele diz aqui. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura seus próprios interesses, não se irrita com facilidade e não leva em conta o dano. Então, olha só, que coisa interessante tem esse texto, né? Aqui diz que o amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento. O amor, ele não se gaba e não é orgulhoso. Não se comporta indecentemente e não procura seus próprios interesses. Né? Não se irrita com facilidade e não leva em conta o dano. Então, isso aí é muito importante, né? Eu gostaria muito, né? E eu vou pedir aqui a Deus, né? Primeiramente a Ele, quem está assistindo, quem já vinha assistindo, possa os casais assistir juntos esse culto de hoje, né? Assim Abraão, agora vamos ver Gênesis 18, versículo 6, que diz aqui: Assim Abraão correu à tenda onde estava Sara e disse: Depressa, apanhe 3 medidas de mais fina farinha e amasse e faça pães. Né? Que foi quando ele pediu para ela preparar os pães, porque estava recebendo visita. Né? E aqui, para finalizar o texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5 ao 6, diz aqui, né? Pois, assim que as santas mulheres do passado esperavam em Deus e se adornavam, sujeitando-se ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando do Senhor, você filha dela, desde que continue a fazer o bem e não se deixe dominar pelo medo.
Então, isso é um exemplo muito importante, né? Então, hoje, no dia 30 de março de 2025, a Biblioteca Online da Torre de Vigia dedicou ao texto do dia, os textos bíblicos, falando sobre o casamento e sobre o amor. Né? E isso é muito importante. E você que está aí do outro lado? Você está cuidando bem da sua família? Está cuidando bem das suas esposas e dos seus maridos? Cuide bem da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, cuide de você próprio, para que você não venha cair em erros, porque nos erros vêm os acertos, mas não precisamos cair nos erros se nós sabemos que aquela coisa nos faz mal. Se você sabe que existe algo que faz mal a você, que pode lhe prejudicar, arranque e jogue fora. Ou saia ou se saia de tudo aquilo que lhe faz mal. Amizade, más companhias, amizades falsas, né? Pessoas que você sabe que são problemáticas, que vai te trazer grandes transtornos na sua vida. Até no meio de trabalho nosso, a nossa profissão, nós sabemos que existem pessoas que gostam de fazer essas coisas, de querer, é, de querer destruir a nossa vida, até mesmo o nosso casamento, para nos deixar fora de órbita, não é verdade? Então, meus amados, continuem, maridos, amando sua esposa e respeitando, e as esposas seus maridos, porque nós sabemos que o Criador ele instituiu primeiro o nosso grande passo. Deus criou primeiro a humanidade, ao planeta Terra, os animais, os mares, o verde, criou o homem e depois criou a mulher. Então, a primeira instituição humana que o nosso Criador criou foi a família. Então, a família é algo fundamental que nós temos que cuidar. Não podemos deixar de lado, porque nós sabemos que a família é a base de tudo, abaixo de Deus é a família. Fica a dica para você que está aí assistindo. E o que dizer das pessoas que ficam fazendo bruxaria, magia negra? Às vezes tem um vizinho seu ali que está ali com você. Ô, minha amiga, você está bonita, você está magra. Ô, meu irmão, você está bem. Você está com carro agora, está com moto. Quando você vê esse tipo de elogio, já sabe que isso aí são pessoas despeitadas que querem a todo tempo destruir a sua vida, né? Na sua frente diz aquilo ali, mas por detrás, tá falando mal de você, tá lhe criticando, porque ele não pode ser igual a você, ele não pode ter a vida que ele queria ter, que era sua. E daí ele quer desejar mal, jogar praga, aí outros querem fazer macumba, bruxaria, para acabar com sua vida. Mas para você que é feiticeiro, para você que é mindingueira ou mindingueiro, existe o texto de 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. 5, do 9 ao 11. Que diz que aos beberrões, aos escarnecedores, ladrões, corruptos, né? Aos adúlteros, né? aos bruxos, feiticeiros, homens que se deitam com homens para propósitos de naturais, não herdarão o reino de Deus. Serão jogados no lago do fogo e do enxofre. Isso aí vocês podem ter absoluta certeza. Os mansos possuirão a terra. Mas vocês, que são escarnecedores, que são beberrões, ladrões, alcoólatras, adúlteros, né? São corruptos, com certeza não herdará o reino de Deus jamais, jamais, jamais. Né? Essa semana nós tivemos aí algumas notícias, né, de determinados líderes religiosos, ou determinado líder religioso aí, que supostamente estava envolvido aí na igreja que ele pertence, que ele é o presidente, né, é o responsável por essa igreja, onde ele tem
mais de 9 milhões de seguidores aí, né? Inclusive até, né, ele tem um nome xará meu, né? Só que o sobrenome dele é diferente do meu. Só que assim, eu poderia chegar aqui nesse momento e acabar até com a vida dele aqui, dizer algumas coisas aqui, mas só que eu não vou fazer isso. Por quê? Por que eu não vou fazer isso? Não vou fazer porque, primeiro, eu sou cristão igual a ele. Eu sou irmão dele de fé igual a ele também. E o cargo que ele exerce, eu também exerço. O cargo de bispo de uma igreja. Meus amigos, eu digo a vocês aqui o seguinte: cada um de nós estamos sujeitos a passar por uma situação, ou de perseguição, ou até mesmo de alguém denigrir a nossa imagem. E quando a gente se torna muito conhecido e a gente está no topo da situação, a gente acaba sendo perseguido. No ano passado, eu fui pré-candidato a prefeito da cidade que eu gosto muito também, que é Itaparica, e sofri uma perseguição por um determinado grupo político. Né? E esse grupo político, meu nome estava pontuando na cidade, estava falado, e estava incomodando, incomodou tanto que eles tentaram revirar minha vida de cabeça para baixo e viu que eu não tenho nada que desabone ou nada agravante contra a minha pessoa. Eu sempre fui pessoa que eu não respondo nenhum processo penal, nem nada disso, mas tentaram contra mim. Por pouco não me desempreguei, estava fora do meu cargo, que eu trabalho de um órgão que pertence ao Estado, né? Por pouco não prejudicou a minha vida social, né? Até mesmo a minha vida religiosa, né? Graças a Deus eu provei por A mais B que o objeto que estava comigo pertence a mim, onde eu tenho nota fiscal, onde eu tenho registro do que eu tenho, né? E falar e ventilaram matéria, fizeram matérias com meu nome, né? Dizendo que eu estava com algo ilegal. E infelizmente a gente passa por essas situações. Só que como eu dei entrevista em site de notícia, fui às redes sociais, expliquei toda a situação e todo mundo entendeu. E se fosse ilegal, não estava aqui, né? E se fosse ilegal, não tinha que estar aqui, tinha que estar preso, né? A mesma coisa está acontecendo com a vida desse rapaz aí, né? Que é o bispo dessa igreja, que tem mais de 9 milhões de seguidores, né? E eu tenho certeza que realmente ele está sofrendo uma perseguição. Eu não quero acreditar que o irmão de Cristo em fé não vai estar envolvido com crime organizado, nem principalmente com o PCC. Eu não acredito que uma pessoa que prega a palavra de Deus, que faz boas obras, ajuda pessoas carentes, vai estar envolvida com crime organizado. Eu acho que tem certas matérias que botam em redes sociais ou na site de notícias de uma forma tendenciosa para querer manchar a imagem da pessoa. Em vez de vocês ficarem aí, vocês da mídia, vocês que são repórter, vocês que têm site de notícia, em vez de vocês ficarem aí denigrindo a imagem da pessoa ou querendo fazer ligação de A ao B ou C, vocês têm que pegar, falar de determinados aí, políticos, ou até mesmo de bandidos perigosos, colocar a sociedade saber quem são os verdadeiros bandidos, em vez de vocês estão colocando uma pessoa que está que é um líder evangélico, um líder cristão espiritual. Eu estou na mesma posição dele, né, um líder espiritual, e estou dando meu parecer do que eu acho sobre isso, né? E é importante que a gente tenha a consciência de tudo isso. E não adianta a gente ficar aqui pregando uma coisa e fazendo outra por detrás. Até porque, gente, tudo é descoberto. Por mais que você tente fazer uma coisa escondida, seja roubando,
se envolvendo com criminalidade, uma hora você vai ser descoberto. Mas as pessoas, quando você joga uma matéria na rede social, as pessoas ela tende a o que ela vê, ela publica, ela julga, as pessoas julgam. Mas a gente não tem que estar julgando ninguém. A gente tem, todo mundo tem o direito o direito de resposta, o direito de defesa. Então, fica aqui a meu parecer sobre a questão desse líder religioso, tá bom? Então, vamos aqui colocar aqui um vídeo, né? Muito interessante. Nós vamos colocar aqui, sempre nos nossos cultos, a gente coloca um culto religioso. Um culto religioso. Vamos colocar aqui um vídeo sobre a criação do reino de Deus. O vídeo sobre a criação do reino de Deus, para que as pessoas tenham ciência que tudo isso que existe no mundo, o mar, os animais, os peixes, a parte verde ambiental, né? Os céus e a terra, o sol, a lua, não somos nós que temos essa capacidade de fazer, mas que existe um ser supremo que fez tudo isso. Então, eu gostaria muito de que vocês assistissem esse vídeo para que vocês possam ver. Criação.
Pessoal, mediante ao que nós falamos aqui sobre perseguição, para que perseguição maior? Passou Jesus Cristo, né? Então, em cima disso aí, nós estamos aqui. Nós sabemos que o próprio Cristo Jesus, o próprio Yeshua, que é o Filho de Deus, ele disse, quando esteve aqui na terra, ele disse e ele falou que quando todo aquele que carregasse o nome dele como representante, sofreria perseguição. Começaria a perseguição dentro de sua própria casa, a família e depois os demais. Então, nós não podemos, de hipótese nenhuma, cair no conto de fadas. As pessoas gostam de denegrir a imagem das outras e a gente sabe que isso não é brincadeira. A gente está aqui, mas nós sabemos que o trabalho que nós fazemos, a gente sofre até perseguição no próprio programa que a gente faz. Quando a gente está aqui, ó, transmitindo aqui esse culto aqui, a gente compartilhava 70, 100, 200 poucas compartilhações. A gente está conseguindo menos, sabe por quê? Porque tem pessoas que ficam denunciando a nossa página como spam, como se o programa da gente fosse coisa de pornografia, de apologia às drogas, de tudo isso. Então, em consonância disso, Cristo, ele falou que nos dias atuais, como são os dias nossos, a gente ia passar por tudo isso. Então, nós não podemos, de hipótese nenhuma, passar por essas coisas. Infelizmente, a gente sofre por perseguições. E não é pouco. Consequentemente, a gente sabe que tudo isso ocorre com a nossa vida, né? Então, a gente tem que saber ter a sabedoria e ter a madureza de a gente conseguir ter calma, paciência, botar a nossa cara para bater, porque a gente não deve nada, a gente não tem, a gente fala, mostrar a verdade para as pessoas. Isso é muito importante. E a gente não deve se calar diante disso. Vamos aprender a respeitarmos uns aos outros, né? Considerar uns aos outros, né? Porque nós sabemos que a salvação, a gente tem que buscar a nossa salvação. Bom, antes de eu colocar aqui o vídeo que eu vou botar sobre que Jesus Cristo respondeu aos escribas e os fariseus, eu quero ler uns textos aqui sobre o livro de Provérbios, né? Onde o livro de Provérbios, onde a sabedoria de Salomão, né? No capítulo 17, versículo 17, né? Que diz assim: um amigo ama em todo tempo, e na adversidade nasce um irmão. Versículo 19, ele diz aqui: quem ama a transgressão, ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Então, quem ama a contenda, quem ama a transgressão, ele está fadado à destruição. E quem ama o que arma coisas, conspira contra outras pessoas, consequentemente, essa pessoa ela não vai durar muito tempo. Aí o capítulo, versículo 23 aqui, ele diz assim: o homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. O versículo 24 ele diz aqui: a sabedoria diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Então nós sabemos de tudo isso. E o 28 ele diz aqui, versículo 28 ele diz: até o tolo, quando fica quieto, é contado como sábio. E aquele que fecha os lábios é estimado como um homem de entendimento. Então hoje você tem que aprender a fazer o quê? Falar pouco.
e ouvir mais. Ter o conhecimento da verdade. Ouvir pouco, falar pouco e ouvir mais. Ser rápido no ouvir e vagaroso no falar. Né? Então nós temos que ter esse entendimento. Meus nobres amados, o que nós temos que fazer é continuar seguindo a Deus, seguindo as orientações da palavra de Deus. Nós não podemos perder o foco da salvação. Porque Satanás e seus demônios, ele tenta a gente o tempo todo. Nós temos que ter a sabedoria que vem de cima, através das orações, da leitura da Bíblia, das pesquisas que nós fazemos dentro com base bíblica. Nós não podemos nos abster, nem estar envolvido com nada que venha ir contra a nossa conduta e ferir a nossa conduta. Tirar um tempo para ler as escrituras sagradas, para ler um capítulo da Bíblia por dia, fazer a sua oração pessoal, que é a sua conexão com Deus diretamente, e fazer adoração em família, você, esposa e família. Não podemos perder tempo. Estamos vivendo os últimos tempos críticos e difíceis de suportar. Ele diz a palavra em 2 Timóteo 3:1, ele diz isso. Nós não podemos se abster de nada. Temos que estar presentes, fazer o que é certo, praticar o que Deus manda a gente fazer. Não sejamos covardes, nem sejamos burros de ser comprado por conta de dinheiro para praticar nada errado, nem se vender por conta de dinheiro. Sejamos sábios naquilo que nós sabemos fazer. Porque Deus sabe de todas as coisas da nossa vida. O olho de Deus, ele percorre por toda a terra. E nós não podemos se esconder de nada disso, porque o olho dele está vendo até mesmo se você desligar a luz da sua casa toda e ficar no escuro, ele sabe onde é que você está. Então, porque nós somos seres dele, nós somos criação dele. Somos a imagem e a semelhança de Deus. E por sermos a imagem e a semelhança de Deus, nós temos que praticar essas qualidades. E essas qualidades ele está nas Escrituras Sagradas. Meus amados, primeiramente, nós temos que dar a primazia à nossa família. A família é a chave, é a base de todas as coisas. E lá fora tem vários leões aí, querendo te devorar, querendo lhe cozinhar, fritar, assar, fazer tudo possível. Muitos, se pudesse, entrava na sua casa, passava a ser dono, morar e botar você para fora e passar a ser dono. Essa que é a grande verdade. Só que nós sabemos que a gente tem que ter a nossa postura como pessoa. Nós temos que ter o nosso discernimento. A sabedoria espiritual, ela vem lá de cima. As orientações a gente pega com Deus em oração, continuar praticando a verdade. A gente não pode dizer aqui que é azul e lá fora praticar vermelho. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui, que vai passar agora, falando sobre Cristo, né? Ele enfrentou os escribas e fariseus e disse a todos eles: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro.
Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus amigos, vamos colocar mais um vídeo aqui e vamos finalizar por hoje, fazer uma oração final e encerrar com o clipe das 3 coroas. Esse vídeo que nós vamos colocar aí é sobre um jovem que tinha tudo. E os pais, ou seja, sua avó, botou ele para fora de casa para mostrar a ele que os amigos dele não é a família dele, né? Todos o abandonaram. Né? Então, vamos colocar aqui e depois vamos encerrar com chave de ouro. A avó olhou para o neto e com raiva disse: "Vá embora de minha casa, não quero mais te ver aqui." O avô estava confuso. "O que você está fazendo? Por que está fazendo isso? Ele não é só o seu neto, ele mora aqui, você o criou como um filho." Mas a mulher o ignorou. Os vizinhos ficaram surpresos. Essa mulher sempre foi gentil e agora estava expulsando o neto sem motivos. O menino não teve escolha a não ser ir embora. No caminho, encontrou seu melhor amigo. Então, o rapaz lhe contou tudo. O amigo perguntou se ele tinha a mesada do mês. "Não, minha avó me expulsou sem nada", disse o rapaz. O amigo disse que queria poder ajudar, mas não podia fazer nada. Então, ele foi até a casa de outro amigo. O amigo abriu a porta feliz e perguntou: "Veio me buscar para jogarmos em sua casa." O rapaz então lhe contou sua aflição. "Por favor, posso ficar aqui na sua casa?" No mesmo instante, o sorriso do amigo foi embora. Ele disse: "Então você não tem nada para me oferecer e ainda quer ajuda? Saia daqui, quem nada tem, nada vale."
Então ele deixou a vergonha de lado e foi até a casa de sua namorada. Amor, minha avó me mandou embora só com a roupa do corpo. Me ajude, me deixe morar com você, não tenho mais para onde ir. A garota sentiu pena, o deixou lá fora e conversou com seus pais. Quando voltou, disse: sinto muito, meus pais não vão abrigar um Zé Ninguém e você não tem mais nada a me oferecer. Estou terminando com você. O jovem ficou em prantos. Todos que ele conhecia o rejeitaram. Ele ficou sozinho, andando pelas ruas sem direção. Sentou-se em uma calçada e começou a refletir. Será que não tenho valor nenhum? O que será de mim agora? Quando o rapaz já não tinha mais esperanças, seu avô apareceu e pediu perdão pela avó. Irritado, o jovem o acusou de não ter impedido a expulsão. Mas o avô insistiu que ao voltar para casa, ele entenderia tudo. Após um momento, o rapaz aceitou e entrou no carro. Quando chegaram, a avó correu para abraçar o neto, mas o menino a rejeitou. O avô o fez sentar e explicou: meu neto, sua avó jamais lhe expulsaria de verdade. Ela fez isso para te ensinar uma lição. Ela viu que você estava se iludindo e valorizando demais seus amigos, conhecidos e sua namorada. Ela via de longe que eles não eram boas companhias. Hoje, quando você precisou, nenhum deles lhe ajudou. Você deu tudo o que tinha para realizar o sonho da sua namorada, mas quando precisou de ajuda, ela te deixou. E seus amigos sequer ofereceram um copo d'água, apesar de sempre estarem por perto, aproveitando o que você tinha a oferecer. Ela queria que você aprendesse que, para muitas pessoas, você só vale o que tem. Os olhos do rapaz se encheram de lágrimas. Então, foi até sua avó e lhe disse: vó, me desculpe. Hoje você me ensinou uma grande lição que carregarei para a vida. A avó, emocionada, disse: eu lhe amo muito, meu neto. Você ainda é muito novo e vê o mundo com muita ingenuidade. Então tive que lhe mostrar da maneira difícil como o mundo funciona. Moral da história: quando tudo vai bem, muitos se aproximam, mas na dificuldade, apenas os verdadeiros permanecem. Muitas vezes, o mundo valoriza o que você tem, não o que você é. Aprenda a distinguir quem está ao seu lado por interesse e quem realmente se importa. Se você assistiu até o final, compartilhe este vídeo e comente de onde está vendo este conteúdo. Meus amigos, vamos encerrar aqui uma oração final. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, agradecer por todas as coisas, né? Pela atenção. Nossa semana seja abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer aqui uma oração final, encerrar com o Cristo de Jesus. Obrigado pela atenção de todos, né? E que nós possamos ter um final de noite, início de semana de paz. Shalom Adonai. Vamos encerrar a oração. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Ó grande Deus, Supremo, Todo-Poderoso, excelentíssimo Senhor, Criador dos céus e da terra e do universo, de tudo que existe nele. Quero aqui agradecer, ó Pai, em oração. Obrigado por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Yeshua, que reina diante do teu trono, o Senhor nos deu um final de noite de paz, tranquilidade. O Senhor nos dê tua proteção, que o Senhor abra as portas e a janela do céu. Derrame o óleo da tua unção através do teu Espírito Santo. E que o Senhor possa abrir os caminhos, dilatar todo nó e quebrar toda a corrente maligna, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente possa ter uma noite de sono de paz, com a tua proteção, através do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão assistindo. E eu peço aqui, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos falte. E por isso eu peço por todas as almas, por todas as pessoas que estão assistindo, que tome posse dessa oração, tome posse dessa palavra, que o Espírito Santo do Senhor esteja e entre nas casas, abençoe as famílias e a todos que vão vir assistir.
E por isso nós agradecemos aqui, não porque temos mérito algum, mas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Tchau. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador.